Começando aqui para você o nosso boletim informativo, falando sobre política, porque pessoas ligadas ao deputado federal Daniel Silveira confirmaram neste domingo que o parlamentar já não está mais usando tornozeleira eletrônica, imposta a ele por uma medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Circula nas redes sociais um vídeo em que Silveira, inclusive, aparece sem a tornozeleira eletrônica. Entretanto, as imagens são antigas. Ainda assim, pessoas próximas afirmam que o deputado está sem usar o equipamento. Moraes determinou que Silveira precisaria ir à Polícia Federal em um horário marcado para colocar a tornozeleira eletrônica após o parlamentar dizer que irá ficar na Câmara dos Deputados para tentar evitar a colocação do equipamento. Na semana passada, enquanto usava a tornozeleira, Silveira foi condenado ao STF a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaçar a corte e os seus ministros em diversas ocasiões. No dia seguinte a essa condenação, o presidente Bolsonaro assinou um decreto concedendo ao deputado o perdão à prisão por meio de uma graça constitucional. Pessoas ligadas a Daniel Silveira dizem acreditar ainda que o presidente da Câmara, Arthur Lira, deverá entrar mais na discussão do caso nos próximos dias, já que ele entrou com uma ação no Supremo questionando de quem seria a decisão final sobre a cassação de um mandato de um parlamentar. Essas pessoas também acreditam que o STF não deve entrar em um embate muito duro com relação ao decreto de Bolsonaro, mas sim tentar manter as penas secundárias relacionadas à inelegibilidade de Daniel Silveira já para as próximas eleições. Os ministros do STF precisam analisar agora 3 pedidos feitos pelos partidos, a Rede Sustentabilidade, Cidadania e pelo PDT. Esses partidos questionam o decreto da graça constitucional concedido pelo presidente Bolsonaro. O que circula nos bastidores do Supremo é que os ministros estão se organizando para dar uma resposta conjunta, única e firme contra o decreto de Bolsonaro. Já há também uma sinalização, inclusive, de que os ministros questionem o tempo em que esse decreto foi apresentado. Há uma corrente majoritária, tanto dentro do Supremo quanto na jurisprudência geral, entre os estudiosos do direito, que avalia que o decreto que concede o perdão de uma pena só poderia ser apresentado depois do trânsito em julgado de uma sentença, quando não houvesse mais nenhum tipo de recurso para ser apresentado nessa decisão. Uma outra informação, viu, Café, que também circula nos bastidores é de que os ministros vão tentar pelo menos garantir a inelegibilidade de Daniel Silveira em 2022, prevista na pena imposta pela Suprema Corte. É exatamente isso que nós estamos até provocando você, né? Porque o STF ficou esse período em recesso, então as manifestações não foram oficiais. Juristas foram ouvidos, a imprensa repercutiu, mas não houve um consenso. A tese, me parece que eles vão se pegar exatamente essa questão do trânsito em julgado. Porque como houve a decisão na quarta-feira e logo na quinta o presidente Bolsonaro já concedeu a graça, não deu tempo sequer para publicar o acordo. Então ele teria que ter esperado um tempo maior, aí com essa decisão já publicada e validada, teria então a possibilidade da graça. Por outro lado, há quem entenda que não. O decreto do presidente pode ser em qualquer momento e anula qualquer ato futuro a partir da sentença da última quarta-feira. O que está posto também, e aí vai criar uma margem, né? O próprio Marcos Café me manda aqui um Twitter, né, de um jurista apontando, né, bizarra, que o próprio juiz, que é o caso do Alexandre de Moraes, não poderia participar do julgamento, porque ele que foi o acusador. E ele teria declinado um voto, até como relator, influenciando os colegas. Ou seja, ele aponta quem é e não permite que outro julgue aquilo que ele apontou. Então tem uma celeuma jurídica aí que, sem dúvida alguma, vai ter algum tipo de desencadeamento nessa semana. A semana promete e promete muito. O feriado de Tiradentes e a esticada que o setor público deu uma neutralizada nas consequências, mas a coisa a partir de hoje deve ferver lá em Brasília. E o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou neste domingo que há no cenário político brasileiro
brasileiro a intenção de usar as Forças Armadas para atacar o processo eleitoral no país. Barroso voltou a defender a integridade das urnas eletrônicas e condenou tentativas de politização do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ressaltando que até o momento os militares têm resistido a serem objetos das paixões políticas aí entre aspas. O ministro não citou o presidente Jair Bolsonaro, mas os exemplos que deu em uma palestra na Universidade Hart School de Berlim, na Alemanha, fazem referência às críticas do presidente às urnas eletrônicas e à necessidade de as Forças Armadas acompanharem todo o processo de perto. Abre aspas então para o Barroso. Um desfile de tanques é um episódio com intenção intimidatória. Ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 1996, não tem nenhum episódio de fraude. Eleições totalmente limpas, seguras. E agora se vai pretender usar as Forças Armadas para atacar? Gentilmente convidadas para participar do processo, estão sendo orientadas para atacar o processo e tentar desacreditá-lo, fecha aspas, então disse Barroso. Para o ministro, desfiles militares em desafio às instituições são um mau sinal desde a Roma antiga. Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Barroso convidou representantes das Forças Armadas para participarem da Comissão de Transparência, que analisa o processo de apuração eleitoral e o uso das urnas eletrônicas nas eleições deste ano. Um fenômeno em que, em alguma medida, é preocupante, mas até aqui não tem ocorrido, mas é preciso estar atento. É o esforço da politização das Forças Armadas. Esse é um risco real para a democracia. E aqui gostaria de dizer que eu fui um crítico severo do regime militar, militante contra a ditadura. Nesses 33 anos de democracia, se teve uma instituição de onde não veio notícia ruim, foi das Forças Armadas. Gosto de trabalhar com fatos e de fazer justiça, enfatizou Barroso. Olha, o ministro afirmou que o Supremo precisa do apoio da sociedade para conseguir enfrentar os ataques e garantir que o resultado das eleições seja respeitado. Avaliou ainda que há risco do que chamou de retrocesso cucaracha, com o envolvimento do Exército na política, e citou que o que aconteceu na Venezuela nas últimas 2 décadas, lembrando que o país vizinho se tornou um desastre humanitário. Abrimos novamente aspas então para o Barroso. Tenho uma firme expectativa que as Forças Armadas não se deixem seduzir por esse esforço de jogá-las neste universo indesejável para as instituições de Estado, que é o universo da fogueira das paixões políticas. E até agora, o profissionalismo e o respeito à Constituição têm prevalecido. Essa última frase dá uma contornada, porque muito menos que isso, que se alguém falasse que tinha alguma armação contra o Supremo, já estava sendo investigado. Contra o Executivo, tudo pode. E aí foi bom ele citar a Venezuela, porque se eles continuarem com essa militância política, favorecendo condenados para participarem da política, nós corremos o risco de virar uma Venezuela. E é isso que nós queremos. Dá a impressão bizarra que o poder judiciário tudo pode. E os outros poderes têm que ficar quietos. O que o Barroso colocou é uma leitura equivocada da realidade. O movimento dos militares foi para um movimento normal, que é periódico, e ele usa isso como instrumento para não só alertar, mas também de emitir seu juízo de valor. Insisto, se isso saísse ou do Legislativo ou do Executivo, certamente teriam represálias. Mas como é o juiz, como é da Suprema Corte, tudo pode. E o que é pior, né? Fazendo essas palestras com o dinheiro do cidadão, do pagador de impostos. Destacando aqui a corrida eleitoral, o pré-candidato Ciro Gomes condenou neste sábado o adversário Lula, que ainda, inclusive, não se manifestou publicamente sobre o perdão do presidente Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira. Segundo Ciro, Lula, que é líder nas pesquisas presidenciais, pode estar, abre aspas, achando que não deve satisfações ou pretende usar do mesmo instrumento para indultar aliados. Coloca aspas aqui, vamos colocar aspas para o Ciro Gomes. O fato de Lula não ter condenado o decreto escandaloso de Bolsonaro só pode levar a 2 razões, ambas extremamente condenáveis. Primeiro, ele já se julga eleito e acha que não deve satisfação a ninguém, nem às instituições. Segundo, ele pretende usar-se eleito do mesmo expediente de Bolsonaro para indultar dezenas de companheiros íntimos que ainda têm contas a pagar na justiça. Seria uma lista assombrosa em quantidade e má qualidade, criticou Ciro em post nas redes sociais. Olha, o pedetista, por fim,
ainda disse que Lula não foi solidário com o Supremo Tribunal Federal. Abre aspas novamente. De forma imediata e bem colateral, é espantosa a falta de solidariedade dele ao STF, a quem tanto deve. Ou seja, é o velho Lula de sempre que só pensa em si mesmo e em sua curriola. Lula e Bolsonaro, tão diferentes, tão iguais. Acorda Brasil, palavras aí do Ciro. Em resposta, a assessoria de Lula disse que não se manifestaria sobre comentários de Ciro, mas que acrescenta que Lula governou por 2 mandatos e nunca usou esse instrumento. Tanto o PT quanto o PDT, partidos de Lula e Ciro, ingressaram com ações que condenam o decreto de Bolsonaro que concedeu perdão a Silveira. Segundo o PT, não há dúvidas a respeito do desvio de finalidade, uma vez que o presidente da República ultrapassou os limites do seu cargo para proteger um aliado e apoiador político. O partido sustenta que o decreto presidencial afrontou o princípio da separação dos poderes, violou os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, incorreu em desvio de finalidade e violação ao princípio dos motivos determinantes. Quando o Supremo interfere no ambiente político, descondenando o condenado Lula, aí pode, né? Então, agora é ótimo, né? O Ciro Gomes batendo no PT, a esquerda que não se junta, né? Isso é muito bom para o país.